Em muitas outras oportunidades, nós temos trazido alguns assuntos que são assuntos do nosso dia a dia, mas também assuntos pertinentes especificamente a algo que a palavra de Deus nos mostra. Estes assuntos você também tem no nosso canal à sua disposição para que você tenha acesso a eles. Verifique lá e tenho certeza você será abençoado com essas mensagens. Nesta oportunidade, nós queremos tratar de um tema que vou denominar de pela fé. E a base vai estar na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Vou mostrar agora a segunda parte especificamente. A primeira você já tem lá à sua disposição. E diz assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Temos aqui a vida em seus aspectos moral e espiritual, na comunhão constante e permanente que nós temos agora com Cristo. Mas esses são apenas estágios iniciais da vida eterna, porque agora mesmo a vida de Cristo está sendo ainda formada em nós. Quando ele diz, e a vida que agora vivo em carne e osso, na minha carne, né? Como agora vivo na terra cercado pelos cuidados e ansiedades desta vida. Paulo quer dizer com isso simplesmente a vida corporal, e a isso que a objeção se aplica. Você vive uma vida corporal, mas enquanto esse corpo corruptível desempenha suas funções, embora seja sustentado pelo comer e beber, essa não é a vida celestial de Cristo. Portanto, é um paradoxo irracional afirmar que, enquanto você vive abertamente de maneira comum dos homens, sua vida não é sua. Paulo responde que consiste em fé, o que sugere que é um segredo escondido dos sentidos do ser humano. A vida, portanto, que alcançamos pela fé, não é visível aos olhos do corpo, mas é percebida interiormente na consciência daquele poder de Cristo, poder do Espírito que aplica em nós. Para que a vida corporal não nos impeça de gozar pela fé de uma vida celestial. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 6, encontramos essa linha de raciocínio. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas, novamente, em outro lugar, ele diz, no mesmo capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus. E de novo, a palavra de Deus vai mostrar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os escritos de Paulo estão cheios de afirmações semelhantes de que, enquanto vivemos no mundo, ao mesmo tempo vivemos no céu. Não apenas porque nosso chefe está lá, mas em virtude de uma união com ele, desfrutamos de uma vida comum com ele. Vejamos o que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras,
e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nele morada. Trata-se da real participação em uma nova modalidade de vida, já que essa expressão não indica meramente uma nova resolução humana de modificar os seus costumes. Existe certa cooperação entre a nossa alma, que é espiritual, e o Espírito Santo. O indivíduo se torna uma pessoa diferente do ponto de vista espiritual. Quando diz vive pela fé do Filho de Deus, significa que pela confiança no Filho de Deus, olhando para Ele por força e confiando em suas promessas, confiando em sua graça. No entanto, diz o versículo, eu vivo. Essa expressão é adicionada para evitar a possibilidade de erro. Paulo, embora tenha sido crucificado com Cristo, não queria que fosse compreendido que ele se sentia morto. Ele não estava inativo, não estava insensível, como os mortos estão aos apelos que são feitos de Deus e aos grandes objetos que deveriam interessar a mente imortal. Ele ainda estava ativamente empregado, e ainda mais pelo fato de que ele foi crucificado com Cristo. O objeto de todas as expressões como esta é para mostrar que não era um projeto do Evangelho para tornar as pessoas inativas ou para aniquilar as suas energias. Não era para fazer as pessoas não fazerem nada. Não era para paralisar seus poderes ou sufocar seus próprios esforços, como se Paulo estivesse dizendo, eu não estou morto, estou realmente vivo e eu vivo uma vida melhor do que eu tinha antes. Paulo estava tão ativo após a conversão como era antes. Antes, ele estava envolvido na perseguição dos cristãos. Agora, ele dedicou seus grandes talentos com grande energia e com um grande zelo incansável à causa do grande Redentor Jesus Cristo. De fato, toda a narrativa nos levaria a supor que ele era meio ativo, ou melhor, mais ativo e zeloso depois de sua conversão do que fora antes. O efeito dessa expressão, dessa vida, não é fazer um morto em relação à colocação daquelas coisas que são próprias da vida da pessoa, da sua alma. A verdadeira expressão de esse religar com Deus nunca fez um homem preguiçoso. Converteu muitos homens de indolência e autoindulgência a um homem ativamente engajado em fazer o bem. Quando ele diz vivo pela fé no Filho de Deus, significa que a fé deve ser focada exclusivamente no Filho de Deus. Vivemos tanto na esfera da fé, sendo nutridos por ela, sendo transformados por ela, como também vivemos pela fé, por ser esse o instrumento dessa nova vida agora, o veículo através do qual o Espírito Santo de Deus tem acesso à nossa alma a fim de poder transformá-la. A fé naturalmente é uma operação do Espírito, um dos aspectos do seu fruto. E Paulo diz isso lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, dizendo assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. E isso se deve expressar na verdade e deve expressar a verdade
tanto em seus estágios iniciais como em seus aspectos finais. Faz parte do dom gracioso de Deus. Veja o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus. E é o Espírito Santo que nos faz tanto querer fazer como querer crer. Essa deve ser a verdade, porquanto a própria fé participa do começo da regeneração e, juntamente com o arrependimento, a fé perfaz a nossa conversão. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Assim sendo, a fé é uma qualidade humana, mas antes ela é divina. No entanto, mediante a graça geral que nos é conferida mediante a cruz de Cristo, todos os seres humanos são capazes de corresponder com fé. E isso significa que quando a vontade humana se expressa em favor das coisas espirituais, como quando almeja o arrependimento, há uma ajuda imediata e universal do Espírito Santo, o que nos permite confiar em Cristo, no nível da alma, para a conversão, para que ela possa ocorrer, para que ela tenha lugar. Por conseguinte, o fato de que a fé vem de Deus não serve como empecilho para que alguém creia no caminho evangélico autêntico. Portanto, pode-se ver que existe uma fé do Filho de Deus, uma fé divina que é conferida aos homens. Mediante essa fé, tem início a nossa vida espiritual, e essa fé vai crescendo dia a dia, até que obtém seu fruto final na vida eterna, quando chegarmos aos lugares celestiais. A fé é a nova esfera de existência, tal como antes, quando ainda não tínhamos voltado para Deus em Cristo. A nossa esfera de existência era a lei. Paulo abandonou esta esfera da lei para entrar naquela esfera da fé, a fim de que sua lama recebesse um benefício eterno, ou seja, a pureza, ainda que seja mais suja do que se possa imaginar. O sangue de Cristo nos torna mais alvos do que a neve. Quando ele fala do Filho de Deus, esse título subentende a divindade. É usado para enfatizar a grandiosidade da fé, que tem seu objetivo nessa grandiosa personalidade, a personalidade do Salvador, o Senhor de todos os seres. Esse título é usado para estabelecer contraste entre o caminho antigo, o da lei, porquanto a lei jamais conseguiu conduzir alguém aos pés do Salvador e Senhor Jesus Cristo, que é o divino, e o novo caminho, o da fé pela graça divina. Também nos lembra que haveremos de compartilhar da sua essência, visto que somos filhos de Deus e estão sendo conduzidos para a glória. Veja o que está em Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, quando diz assim: porque conveio a ele, para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. E essa glória será a glória do próprio Filho de Deus, da qual os filhos de Deus participam plenamente. Veja o que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, quando diz assim: além disso, aos que ele predestinou,
a estes mesmos também chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porquanto possuirão então a sua natureza e glória. Veja o que Paulo diz no versículo anterior, no capítulo 8, versículo 29 de Romanos. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Paulo reafirma isto e sedimenta esta mesma ideia ao escrever aos Efésios, no capítulo 1, versículos 22 e 23. Acompanhem aí. E colocou todas as coisas sob seus pés, e o fez ser cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A lei não prometia isso, e nem mesmo poderia produzir tal resultado. Mediante esses termos, Paulo estabelece o seu evangelho como mensagem infinitamente superior e desejável do que a mensagem dos seus detratores lá da igreja da Galácia. Uma mensagem superior no seu significado e no seu resultado. Enfim, o que é que Paulo está dizendo? Essa mensagem, ela é significativa para nós, para que nós possamos crer naquilo que Cristo fez por nós. E esse é o convite que a palavra de Deus nos faz. Crer no Filho de Deus, para que sejamos também considerados filhos de Deus e possamos participar desta família de Deus agora. É esse o convite que também a palavra de Deus faz e eu faço a todos vocês. Aceite esse convite. Deus nos abençoe.